senhor Guido, doutor Luiz Fachin, tem que fazer aqui uma referência a essa vasta produção intelectual do indicado. Solicitei uma revisão bibliográfica pela minha assessoria e pude constatar que Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem centenas de publicações, trabalhos e livros. Quero também lembrar a Vossa Senhoria que a minha posição, ela aqui não tem nenhuma posição de censura, muito menos de preconceito. O que posso adiantar que ninguém já foi mais penalizado pelo preconceito do que eu. Então, estou aqui para uma arguição aberta e, lógico, tratando-se de um médico, um ortopedista que não teria as condições do debate no detalhamento jurídico e do conhecimento de Vossa Senhoria. Mas, no entanto, eu quero trazer aqui alguma das minhas preocupações. Primeiro, doutor Fachin, em relação à tese levantada aqui inicialmente pelo senador Ferraz e muito bem explicitada pelo senador Aloysio, que realmente me preocupou sobremaneira, porque a sustentação de Vossa Senhoria, mesmo eu não sendo profissional na área do direito, ela me preocupou. Eu achei frágil a tese, já que Vossa Senhoria é um especialista. Ao se ter uma Constituição no Estado que impedia, ora, recorrer à OAB é algo que mostra que, com o saber jurídico de Vossa Senhoria, a senhoria podia ter proposto uma ação judicial ou contestado a constitucionalidade daquele texto do Paraná, enfim, algo que realmente mostrasse e que pudesse trazer a Vossa Senhoria aquela tranquilidade da alma fundamental para exercer aquilo que é uma atividade exclusiva de Estado, vinculando também a atividade privada. Então, esse ponto é um ponto que ele não ficou bem esclarecido. O que eu posso dizer a Vossa Senhoria é que ficou um ponto fragilizado na argumentação de Vossa Senhoria e, ao mesmo tempo, quebra, principalmente de nós, senadores, legisladores, a condição de elaborarmos critérios que sejam condicionantes. Porque se nós, no Supremo, estamos abrindo mão de uma condicionante, que é norma constitucional, no artigo 101, que prevê exatamente o condicionamento para chegar ao Supremo, o saber jurídico e a reputação ilibada, isso faz um péssimo exemplo ou quase um desserviço às pessoas que ficam interrogando. Ora, mas quer dizer que quando é para um entendimento de uma arguição de um ministro supremo, isso aí pode passar, como colocou aqui muito bem o senador Aloysio Nunes. Eu acho que isso é uma falha nossa e que espero podermos corrigir. Os senadores ficam sempre numa posição um pouco constrangida, porque, infelizmente, no Brasil, os deputados e senadores são julgados pelo ministro Supremo, o que não se dá nos Estados Unidos. Então, ali, a discussão é exatamente da interpretação da Constituição em torno de princípios. Então, essa tese ela começa a ficar um pouco comprometida diante dos olhos das pessoas que estão nos assistindo e achando que, às vezes, pode ser um entendimento feito para que todo mundo fique bem e que amanhã aquilo que a Constituição, aquilo que a Constituição brasileira, que a Constituição do Paraná
determina o princípio da exclusividade, dos critérios, pode ser, não precisa ser de todo atingido diante de uma situação que foi acertada. E isso não deixa de descredenciar e muito a nossa arguição. Mas eu quero, doutor professor Fachin, eu quero primeiro colocar aqui alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, cumprimentar a iniciativa do Congresso Nacional, do Senado Federal, que abriu oportunidade para que todas as pessoas pudessem ter acesso ao portal E-Cidadania. Até às 11 horas da manhã, para Vossa Senhoria ter uma ideia, 254 perguntas foram formuladas ao portal. Os temas abordados sobre família, 38, solicitando qual era a explicação e a posição do candidato. Em relação ao MST e direito de propriedade, 37, qual era a explicação de Vossa Senhoria em relação à proximidade com o movimento social e posição quanto ao direito de propriedade. Quanto à função do procurador de Estado, da exclusividade da função de procurador de Estado, a compatibilidade frente à vedação da Constituição, 24 perguntas foram formuladas. A aproximação de Vossa Senhoria, a proximidade de Vossa Senhoria e a isenção para o julgamento de processo do PT, 66 perguntas foram formuladas nesse sentido, 6 favoráveis à indicação de Vossa Senhoria ao Supremo e 45 contrárias à indicação de Vossa Senhoria. Isso é um mapeamento feito pelo portal do E-Cidadania do Senado Federal, que, lógico, essa rapidez com que querem, dificilmente esses internautas terão como receber essa resposta, o que é constrangedor. Outro fato e que não é diretamente ligado à Vossa Senhoria, mas sim à presidência da Casa, é que, para facilitar a minha arguição, eu havia solicitado à mesa que pudesse fazer um quadro comparativo, o que ficaria muito mais fácil para que Vossa Senhoria pudesse me responder, até porque o meu conhecimento jurídico ele é limitado. Eu gostaria até que a minha assessoria passasse a Vossa Senhoria as interrogações que tem em relação aos temas levantados por Vossa Senhoria ou já registrada em trabalhos e também publicações feitas. O artigo 184 da Constituição Brasileira, ele diz que compete à União desapropriar por interesse social para fim de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em título da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do 2º ano. Senhor presidente, a desapropriação na versão de Vossa Senhoria é fixado como princípio que a propriedade, antes de direito, é uma função social. Essa é a interpretação que eu busquei num trabalho feito por toda a minha assessoria e que não vi nenhum registro que Vossa Senhoria tenha mudado de posição. Fixado como princípio que a propriedade, antes de direito, é uma função social, o que faz nela voltarem as obrigações e não as faculdades. Os imóveis rurais enquadrados nessa situação, qual seja, não utilização, poderiam ser sumariamente arrecadados pelo Estado e não haveria que se falar, então, em desapropriação, posto que não haveria o que desapropriar. Ou seja, nós teríamos uma expropriação de todas as terras brasileiras. Terra produtiva, conceito do artigo 185 da Constituição Federal, não vou repetir, porque as pessoas têm acesso aí ao artigo 185. A versão de Vossa Senhoria. Aqueles imóveis que estiverem produzindo, ao inverso, ou seja, como Vossa Senhoria colocou aqui anteriormente, que eu li, estariam sujeitos à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, fixando-lhes a indenização cujo teto máximo, em qualquer hipótese,
fosse o valor declarado pelo proprietário para fins de imposto territorial rural. Fins de imposto territorial rural. Quer dizer, então, vou poder desapropriar os apartamentos de todo mundo aqui por aquele valor que está sendo também ali no imposto territorial urbano. Dessa forma, todos os imóveis rurais do país, agricultados ou não, estariam sujeitos à reforma agrária. Em relação, senhor presidente, ao direito de propriedade, levantado por Vossa Senhoria, se ao invés de a propriedade rural ter uma função social, ela se tornar função social, concluir-se-á que não há direito de propriedade sem o cumprimento dos requisitos da função social. Essa configuração poderia permitir a um Estado democrático arrecadar todos os imóveis rurais que sejam enquadráveis nessa categoria sem indenização. Se não há direito, logo, não há o que indenizar. Bom, eu havia feito uma exposição mais detalhada e, resumindo, nós assistimos há poucos dias um pronunciamento do Stedley, lá em Caracas, na Venezuela, na presença do Maduro, em que ele conclama toda a América Latina para ser uma só pátria e, portanto, a eles teriam a obrigação de se unirem contra a população brasileira que se opõe a Dilma. Isso em pronunciamento, ele conclama que todos aqueles que pedem impeachment da Dilma teriam que tê-los pela frente. Eu faço essa referência porque logo a seguir o presidente Lula vem e diz: eu quero paz e democracia, mas também sabemos brigar, sobretudo quando o Stedley colocar o exército dele nas ruas. E, ao mesmo tempo, assisto esse processo em relação ao manifesto contra a criminalização do MST. E, nesse manifesto, todos me garantiram que havia também o apoio de Vossa Senhoria, em que, entre aspas, aqui está o relato. O MST tem se notabilizado como um dos movimentos sociais mais importantes da nossa história, justamente pela sua opção de luta, utilizando a não violência. Portanto, receba nossos mais veementes repúdios pela decisão tomada no Conselho Superior do Ministério Público, pelo seu Estado-Maior da Brigada Militar e pela decisão do Ministério Público Federal, declaramos nosso apoio à luta do MST. Isso é um manifesto assinado por Vossa Senhoria, quando realmente o MST propunha uma marcha no interior do Rio Grande do Sul e que aí sim houve, por parte do Ministério Público, todas essas denúncias. Neste momento, senhor presidente, eu trago exatamente aqui, na continuidade da minha exposição, a situação onde, por exemplo, nós tivemos no meu estado de Goiás a propriedade que ela é 100% produtiva, que cumpre a sua função social, do senador Eunício Oliveira, foi invadida pelo MST. Senhor presidente, então o que nós assistimos aqui foi exatamente isso. Numa ação política, o MST veio, invade uma propriedade, com pessoas que vieram também do Ceará. Quando acabou a eleição, eles saíram. Ou seja, então ele foi derrotado por isso. Essa é a ação que o MST praticou. Derrotaram o candidato. Depois, a área da pesquisa todinha, que foi feita no Rio Grande do Sul e também no estado de São Paulo, toda a área de pesquisa foi destruída, porque eles se acham no direito de achar o que deve ou não ser pesquisado no Brasil. E eles estão acima da lei. Eles não têm pessoa jurídica. Produzem os maiores prejuízos e simplesmente saem de lá e não são julgados. Nós estamos aqui assistindo também exatamente a esse vandalismo aqui feito na Fazenda Santa Henrique da Cutela, onde eles passaram os tratores por cima de toda aquela parte plantada de laranjal. Nós vimos aqui, eu pergunto a Vossa Senhoria, se alguém tivesse provocado isso, eles interromperam uma rodovia em Sergipe,
e lá provocou um acidente onde 3 pessoas morreram, um casal e uma criança. 3 pessoas, o responsável foi ele, eles não pediram apoio da Polícia Rodoviária Federal, simplesmente interromperam a rodovia e mataram 3 pessoas. Isso é uma realidade, e aí? Não tem nenhuma penalização a isso? A tentativa deles de invadirem o Supremo Tribunal Federal há poucos dias, porque estava se julgando matérias que eles não queriam que fosse julgado. Quer dizer, este fato aqui, senhor doutor Fachin, é que nos preocupa para saber até onde, exatamente, nós teremos, por parte de julgamentos, quando matérias como essas chegarem lá naquela casa, como elas terão, de Vossa Senhoria, o posicionamento. Porque aquele fato em que, agora há pouco, Vossa Senhoria coloca que deve seguir a lei e que todos nós devemos ser guardiões da lei, ou seja, o ministro Supremo, em relação ao Poder Judiciário, Vossa Excelência faz a seguinte frase: se é essa justiça necessária, é preciso, desde logo, relativizar seus efeitos e a sua força, para corrigir injustiças, face a uma limitação que lhe incita. Ao Poder Judiciário, o mundo dos fatos é o mundo dos autos, ou seja, a realidade é o universo processual. Esse fechar de olhos, entre aspas, para o mundo a que se submete, com raras exceções, o magistrado faz com que ao Poder Judiciário reste aplicar ao trabalhador a lei, via de regra, confeccionada direta ou indiretamente pelo patrão. Essas são colocações exatamente de Vossa Senhoria. E aqui continua. A Constituinte, e aí eu pergunto a Vossa Senhoria como vai se sentir para poder amanhã ser guardião de uma Constituinte onde Vossa Excelência se refere a ela. Uma Constituinte capenga, mutilada, dificilmente responde aos anseios de cidadania do trabalhador e da mulher trabalhadora, às reivindicações das nações indígenas e ao clamor pela terra. Isto é realmente posição que foi ali expressada por Vossa Senhoria no decorrer de todos esses temas. E como me faltam exatamente alguns minutos, eu queria acrescer a essas perguntas que acabo de formular em relação ao voto impresso. Se Vossa Senhoria tem alguma posição contrária ao voto impresso. Quarto lugar, se foi o mensalão um ponto fora da curva. Gostaria de saber de Vossa Senhoria o que o tribunal condenou os envolvidos com falta de provas. Se é esse o pensamento. Em relação ao financiamento das campanhas eleitorais, já que o ministro Joaquim Barbosa já votou a matéria, essa matéria não teria nenhum conflito para Vossa Excelência se posicionar. Se acha que essa matéria é uma matéria que tem que ser decidida pelos Supremos, tem que ser decidida pelo Congresso Nacional. Se cabe ao Supremo decidir uma matéria que ela é matéria explícita do Congresso Nacional, se cabe ao Supremo decidir sobre financiamento de campanhas eleitorais, atravessando uma prerrogativa do Congresso Nacional, sobre a SADIM apresentada para a OAB. E por último, e última mesmo, em relação a todos aqueles processos em que nós vemos aí réus que não têm prerrogativa de foro, se Vossa Excelência, Vossa Senhoria, defende ali a tese ou qual a posição em relação a esses que não têm o foro privilegiado. Se eles devem continuar nos autos, no Supremo Tribunal Federal, ou se eles devem ir exatamente para a primeira instância. Essas são as perguntas que eu tenho a formular a Vossa Senhoria. Ao mesmo tempo, dizer que, é lógico, me foi cerceado o tempo para fazer uma exposição maior, mas eu aguardo o meu momento da réplica, senhor presidente.